Irmãos e irmãs, poderíamos dar como título a essa conversa do padre, gratidão. Gratidão. Há uma frase que eu imagino seja conhecida, que de algum modo expressa a ideia dessa minha conversa, que é: a gratidão é a memória do coração. Vamos repetir? Não é apenas uma questão de etiqueta, agradecer, é uma questão de fé, de reconhecer que ninguém tem obrigações para conosco, e nem nosco para com os outros, nesse sentido, né? De saber que, mesmo pagando qualquer serviço, alguém está dispondo-se a nos ajudar, a nos auxiliar. A nossa vida não é nossa, ainda que a gente passe um tempo desejando ser dono do próprio nariz. Aí chega essa hora, o padre fala que a gente não é dono nem do nariz nem de nada, né? Mas a vida não é nossa. De algum modo, sem ir muito longe, né? Até quando morre, se eu não estiver enganado, o corpo da gente é do Estado, nem é da família da gente. Você não pode dispor dele do jeito que você quiser. Então, Deus nos presenteou com a vida e ela está aqui para que a gente administre-a, para que faça frutificar, para que ela tenha sentido. O Evangelho de São Lucas é Jesus em viagem para Jerusalém. É como se fosse aquela viagem para a entrega final do Senhor lá na cruz. É uma viagem que traz sentido para a sua vida. E é na viagem, no caminho, que, por exemplo, aqueles leprosos são curados, no caminho da vida. Então, é na travessia da nossa história, na travessia da nossa vida, que as coisas se dão, que as coisas acontecem. Tanto bênção quanto as desgraças. Mas nós que cremos, sabemos que a bênção prevalecerá. Portanto, ser agradecidos. Posso viver de sonho, posso viver desejando tantas e tantas coisas, mas é certo que tudo que tenho e sou é graça de Deus. Santa Teresinha, nossa padroeira, de algum modo afirmava singelamente que tudo é graça e misericórdia de Deus. Tudo é graça e misericórdia de Deus. Alguém até ousou dizer que nosso próprio só o pecado. Produção exclusiva nossa, a escolha equivocada que gera morte. Mas avancemos, pois falávamos de gratidão. A primeira leitura do segundo livro dos Reis nos oferece uma das mais bonitas histórias do Antigo Testamento. Se a gente começasse no início do capítulo 5, né, nós lemos do 14 ao 17, iremos ver a história inteira. Naamã é um general sírio que foi curado da lepra pelo profeta israelita Eliseu. Eram de povos diferentes. O Deus de Naamã não era o Deus de Israel, o único Deus, o Deus verdadeiro, mas ele é curado por intermédio do profeta Eliseu. E para mostrar gratidão, esse profeta não aceita que Eliseu lhe dê presentes. Ele tinha levado um bocado de presentes, antes da cura, claro, né? Deixa-me ver se dou conta aqui. Naamã era chefe do exército, o rei até mandou uma carta para o rei de Israel. E ele chegou lá com 350 quilos de prata, 68 quilos de ouro e 10 roupas de festa. Se fosse hoje, as mulheres iam ficar com a roupa da festa. Mas esses presentes não foram acolhidos.
Primeiro porque o rei de Israel imaginou que fosse uma provocação do outro rei, logo viraria a guerra. E a cura se deu depois que Naamã tomou 7 banhos no Rio Jordão. Mas ele não queria. Ele não queria, primeiro porque o profeta nem o encontrou. Mandou um mensageiro dizer, olha, vai lá no Rio Jordão e toma 7 banhos. Não queria ir. Ele dizia assim, puxa, na minha terra tem uns rios tão melhores, tão mais bonitos, tão mais caudalosos, vou tomar banho nesse corguinho. Algum servo dele disse, mas se ele lhe pedisse algo mais difícil, você não faria? Uma primeira cura que Naamã teve foi do seu orgulho, da sua prepotência, embora fosse um bom homem. Mas tudo bem. Depois que foi curado, então já que ele não podia dar os presentes, ele, em sinal de gratidão, fez outra coisa. Pediu para levar terra para a sua cidade. Terra que a gente poderia dizer hoje terra santa. E ele ia levar o suficiente que 2 mulas conseguissem carregar. E sobre essa terra, da terra de Israel, ele construiria um altar. E nesse altar, ele adoraria e serviria o Deus único de Israel. Gente, o que a gente pode pensar aqui é que não houve apenas um tratamento físico para curar a pele de Naamã. Aconteceu aqui uma cura interior, uma conversão. Não são curados, tratados, as peles ficam limpas apenas de quem acredita. Nunca ouvi dizer, só gente que é crente que fica curado das doenças que tem. Qualquer pessoa pode ser curada. Como gente com muita fé pode morrer de forma terrível, com doenças terríveis. Nossa padroeira, de novo, morreu jovenzinha, 24 anos, com tuberculose. Mas ele se converteu. Ele não queria apenas agradar o profeta, ele queria honrar a Deus. Diferente desse exemplo, temos, de singela gratidão, temos a história dos 10 leprosos que foram curados por Jesus lá no Evangelho, e dos quais apenas um voltou para agradecer. Pergunta, valendo 10 na prova para o céu. Quantos leprosos voltaram para agradecer? Nenhum. Quem voltou já estava curado. Era um ex-leproso. Era só uma piadinha que eu não podia deixar passar. Vocês não imaginavam que o padre seria assim, ordinário com vocês. Mas nenhum leproso voltou. O que voltou estava curado. E os outros também. Bom, mas voltou apenas um. E o que voltou não era, digamos assim, do povo de Deus. Não era temente, não era seguidor da lei, cumpridor da lei. Era um samaritano, visto como um infiel, de um povo inimigo. E foi esse que voltou. Mas também ele também não voltou para se dizer melhor. Ele voltou porque não só a pele foi curada, o seu interior foi transformado. É aquela história, muita gente pede milagres a Deus para acreditar, quando é a fé que nos faz ver muitos e muitos e tantos milagres todos os dias da nossa vida. Não é uma questão matemática e lógica, é de fé. Hoje foi canonizada Irmã Dulce, ontem na missa quem veio dizia isso. Uma mulher franzina, 1,48 m, chegou a pesar 38 quilos, sonho de algumas mulheres aí, né? Chegou a pesar 38 quilos. Nos últimos 30 anos tinha um enfisema pulmonar, 70% da sua capacidade respiratória comprometida, nos últimos 30 anos. E fez uma obra, começou no galinheiro. Já criança, ela invadiu umas casas fechadas para cuidar de doentes. Nós não precisamos ter dinheiro,
grandes relacionamentos. É a fé quem faz com que as obras sejam grandes. Porque tem gente que tem bastante recurso material, mas não tem obra significativa na vida. Não são recursos materiais. São recursos que vêm do alto, de Deus. Ela, tão singela, tão franzina, fez algo tão grandioso. Então, além de Naamã, esse moço dos 10 leprosos foi curado interiormente, experimentou a conversão da sua vida. E os dois se converteram por quê? Porque os dois escutaram a palavra de Deus. Lá, com alguma resistência, mas Naamã escutou o profeta. Aqui, aqueles 10, especialmente um, escutou o próprio Jesus. O que nos faz convertidos é escutar a voz do Senhor, seguir a voz do Senhor, deixar-se alcançar por ela. E é porque experimentamos essa graça que somos agradecidos a Deus. O que diz São Paulo na segunda leitura, na segunda carta a Timóteo, nos lembra um pouco isso, né? A gente pode fazer o seguinte: se nós ficamos com Cristo Jesus, se nós ficamos firmes com Ele nós reinaremos. Se nós negamos Cristo, Ele também vai negar a gente. Se nós somos infiéis a Cristo, Ele permanece fiel. Ele não nos engana, não nos tapeia. Assim, gostaria antes, de finalizar, de pensar se a gente consegue mesmo ser agradecido quando vivemos num tempo, uma sociedade marcadamente comercial, mercantilista. Temos até um ditado que diz assim: quando a esmola é demais... Vamos de novo? Quando a esmola é demais... não só o Sandro, mas todos os outros, O santo desconfia. Veja, quanta gente ajudou a gente hoje? Você já fez a conta? A roupa que a gente está vestindo não foi a gente que produziu. E se você é costureira, alfaiate, fez, alguém produziu o tecido, as linhas, a máquina, a energia. Nós todo dia dependemos de muita gente para ser quem somos e ter o que temos. Tenta fazer a conta de quanta gente a gente depende para estar do jeito que está agora. Quanta gente a gente dependeu para ter essa igreja? Gente que ajudou, gente que trabalhou, enfim, gente que aqui rezou. Quanta gente a gente depende, né? Mas nós nem sempre somos agradecidos, porque achamos que temos o direito, o outro tem a obrigação. Eu costumo fazer uma brincadeira no dia do casamento, e veja que alguns casais que se casaram aqui, e que é a seguinte, Antes de casar é tanto docinho, tanto frufru, tanta coisinha, enfim, diabético nem pode namorar, Casar até pode, mas namorar não pode. Aí quando casa, parece que na cerimônia do casamento o chocolate já vai ficando meio amargo, depois vai amargando mais, ao ponto de, os dois só se casaram porque os dois se conhecem assim, se reconhecem como especiais um para o outro. Vem um no outro coisas maravilhosas. Se não for por isso, não tem como casar. Se o outro não for especial, para que juntar com ele, com ela? Não faz sentido. Bom, mas o gracioso é o seguinte. Então, é difícil que o marido agradeça a esposa por coisas que ele acredita que é a obrigação dela fazer. Se ele acha que ela que tem que lavar a roupa, levar a roupa, para ouvir um obrigado disso que ele faz, 5 novenas para Nossa Senhora da Quiropita. E o contrário também, os filhos também. Só quando tem algum outro interesse. Mas a brincadeira do casamento, para não esticar a conversa, é a seguinte: nunca elogia, e quando elogia está querendo alguma coisa.
Elogios espontâneos, sinceros, fazem bem para todo mundo. Para todo mundo. Você ser surpreendido por um agradecimento, além daquilo que você fez, como obrigação, faz bem para todo mundo. Quem aqui não gosta de ser reconhecido e agradecido, levante a mão. Vou inverter. Quem aqui gosta de ser reconhecido e agradecido, levante a mão. Todo mundo. Então, senhores e senhoras casados, façam favor. Filhos, façam favor. Sejamos agradecidos todo o tempo. Mas eu falava da sociedade. Ontem, o dia da criança. Então, o dia da criança. O comércio, o marketing, criou a semana da criança. Mas não contente, criou o mês da criança. Criança nem aí, o que importa é vender. Quantas crianças estão abarrotadas de presentes que não têm valor afetivo para elas? E se a família é grande, tem muito amigo, aí que vai ganhando mesmo, um tonel de presente. Se a mãe ou o pai não tem dinheiro para dar presente, quando todo mundo está falando de presente, o que acontece? Mais um derrotado na vida. Sufocado, angustiado. Se a avó tiver 20 netos, está perdida. Se estiver na escola com vários amiguinhos, perdido, dobrado. Para dizer assim, me parece que a gente tem falado muito de presente e pouco de gratuidade e de presença. E o que faz diferença é dar o presentinho e estar presente, né? Não quero ser leviano, não quero aqui também por medo e brigar com nada. É só verificar se a gente não está perdendo a capacidade de agradecer. Até Deus, a gente começa a não saber agradecer mais. Um padre me contava que certo dia fez um exercício lá na paróquia, uma dinâmica, e era para agradecer. Então vamos fazer orações de agradecimento. Vamos evitar pedir, vamos agradecer. Era um exercício. Aí disse que assim, a primeira pessoa que foi agradecer rezou assim, mais ou menos. Né? Rezou assim: Senhor, eu te agradeço porque o Senhor me permite sempre pedir e me atende. Se eu não reconheço que Deus é Senhor de tudo, como que eu peço a Ele, sendo que eu não agradeço por aquilo que eu sou e tenho? E quando eu consigo ser bem agradecido, talvez aquilo que eu ia pedir não faz mais sentido. Mas eu falava do comércio. A gente vai perdendo essa capacidade de gratuidade e desconfiando daqueles que são gratuitos. E a gente podia fazer isso de forma tão menor, né? Com coisas muito pequenas mesmo, muito pequenas. Repito pela 10ª vez, o Antoine de Saint-Exupéry, no Pequeno Príncipe, que diz: hoje, os homens, os seres humanos, compram tudo prontinho nas lojas. Pena que não existam lojas de amigos. Daí são tão sozinhos. Tanta coisa valiosa na vida não custa dinheiro, custa afeto, custa gratuidade, custa presença, custa amor, custa perdão, custa alegria, custa tempo, não custa dinheiro. Por isso que tem gente que tem até boa condição financeira, mas se sente sempre menos, infeliz, às vezes usado. Nós deveríamos reaprender na escola de Jesus a gratuidade para sermos agradecidos. E por fim, peçamos ao Senhor que Ele nos cure, não na pele, mas que Ele nos cure o coração. Também nós necessitamos de cura como aqueles leprosos. Precisamos de ser curados da pouca confiança em nós mesmos. Precisamos de ser curados da pouca confiança na vida, da pouca confiança no futuro. Precisamos ser curados de muitos medos. Precisamos ser curados dos vícios que nos tornam escravos. Do que você precisa ser curado hoje? Que não seja só da pele.
Um coração curado suporta uma pele ferida. Um coração não curado não suporta nenhuma pele sem ferimento. Precisa de muito cosmético para tapear-se a si mesmo. Peçamos ao Senhor que Ele cure o coração da gente, que Ele nos converta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.